Bom dia, juniores. Espero que vocês estejam bem. Vamos preparar a aula de hoje. Estou mandando para vocês a aula áudio desse domingo, tá bom? Que é a lição 5, problemas que a família enfrenta. Aqui ele fala de vários problemas que a família pode enfrentar, tá bom? Tipo de convivência, financeiro, como vocês estão lendo aí. Eu queria que vocês abrissem a revista para ir acompanhando, tá bom? Ele fala de convivência financeira, separação dos pais, problemas na igreja, drogas, e ele frisa aqui, entre parênteses, né? Isso é muito triste, o problema das drogas, entre outros problemas. A Bíblia registra vários problemas familiares, como, por exemplo, a rivalidade que havia entre Caim e Abel, que levou Caim a matar seu próprio irmão. Abram suas Bíblias em Gênesis 4, nós vamos ler do 3 ao 7, tá bom? É o nosso texto base que mostra aí essa rivalidade entre os irmãos. Então, Adão e Eva tiveram filhos depois que eles saíram lá do jardim, né, por causa do pecado que cometeram, eles foram expulsos do jardim e seguiram as suas vidas, tiveram dois filhos, Caim e Abel. E aí, a partir do 3, nós vemos, ó, o tempo passou. Um dia Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus, o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido no seu rebanho, matou-o e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta, mas rejeitou Caim e sua oferta. Caim ficou furioso e fechou a cara. Então o Senhor disse: Por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo, mas você agiu mal e por isso o pecado está na porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Olha aí, é, as duas ofertas foram apresentadas, de Caim e de Abel. Deus se agradou da oferta de Abel. Por que será? Né? Havia uma rivalidade entre eles. Na verdade, por parte de Caim. É, Deus não recusou a oferta de Abel porque ela não era boa, não tem nada a ver com a oferta, né? Aqui a gente vê claramente Deus falando com ele que era alguma coisa que ele trazia dentro dele, dentro do coração dele. Aquela raiva que Caim tinha de Abel era o pecado batendo a porta, era o pecado que ele estava deixando tomar lugar no seu coração. Então, por isso, a sua oferta não foi aceita. Não que Deus tivesse alguma coisa contra a oferta de um ou de outro. Deus não faz essa separação. Ele quer uma oferta oferecida com o coração limpo, com o coração sem rancor, sem mágoa. E ele sabia o que estava acontecendo no coração de Caim. Por isso, o alertou. E ele precisava vencer aquele sentimento para não pecar, né? Infelizmente, ele deu vazão àquele sentimento, não ouviu o conselho de Deus e acabou matando o irmão, tá? Acabou matando Abel, o primeiro homicídio da Bíblia, né? Homicídio é quando uma pessoa mata a outra. Olha que coisa triste para acontecer numa família. Imagine vocês como ficou a Eva e Adão, como se sentiram, né? Acabou com toda a estrutura familiar. Caim se tornou um fugitivo, ficou vagando pelo mundo fugindo. Tudo que ele tocava, ele era agricultor, lembra que eu falei que ele era agricultor? Tudo que ele tocava, a terra já não produzia. Toda vez que ele trabalhasse a terra, ela não ia produzir nada, né? Esse foi o castigo por ele ter matado o irmão. Olha que vida triste, né? Ficou vivo, mas uma vida sem sentido, tá? O profeta Eli, em 1 Samuel, teve que lidar com os filhos desobedientes. Ele menciona esse outro caso aqui em que uma família da Bíblia também teve problemas. A palavra de Deus nos dá instruções claras para que possamos buscar o máximo de harmonia na convivência com nossos familiares. Eu queria que vocês pensassem na família como se fosse uma grande orquestra. Tem um maestro lá com a batuta dele, que é aquela varinha, né? Chama de varinha, mas o nome é batuta. O maestro preparou todo mundo, foram muitos ensaios, e no dia da apresentação
cada instrumento sabe o que fazer, sabe a hora de entrar, então tem piano, violão, todos os instrumentos que vocês possam imaginar, é uma grande orquestra. Se cada um fizer o que quiser, é diferente, não obedecer o maestro, a entrada do maestro, a hora de entrar, o volume de tocar, que hora que cada instrumento vai entrar, se cada um fizer o que quer, vai acontecer o quê? Vai virar uma bagunça, né? Onde fica a harmonia? A harmonia é isso, é cada um fazer a sua parte no momento certo, agir da melhor maneira possível, pensando na harmonia do grupo. Então, por exemplo, o pianista não pode chegar lá e tocar um rock se eles estão tocando uma música clássica. Ah, ele chegou meio azedo, meio ruim lá no dia, não está muito bom, e aí ele tá nervoso, tá bravo e resolve que não vai tocar do jeito que o maestro quer. Isso não acontece, porque senão ele vai acabar com a harmonia de todo o grupo. A mesma coisa na família, tá? E a Bíblia dá instruções muito claras a respeito disso. Em 1 Timóteo, a palavra diz que as famílias devem cuidar de seus membros, mas muitos sequer dão às famílias o valor devido. A chave para que haja harmonia na família é algo que deveríamos seguir naturalmente. Está na Bíblia e diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Efésios 5:21. Sujeitar. O mundo ensina para gente que estar sujeito a alguém não é uma coisa boa. E infelizmente a gente traz isso para dentro da nossa família, para dentro das nossas igrejas. Ninguém quer se sujeitar, ninguém quer ser submisso, né? Eu fui procurar o significado da palavra submissão no dicionário e eu achei uma definição muito boa que eu queria dizer para vocês. Submissão é a disposição, tem vários significados, né? Mas esse eu gostei em especial, é a disposição para obedecer. Quando vocês procurarem lá no dicionário, vocês vão achar várias definições, né? Estar submisso, estar é, receber ordens, né? Ser subalterno, várias. Mas essa eu achei muito boa, porque eu acho que é a que mais se aplica para nós, família, né? Disposição em obedecer, é você estar disposto. O autor fala que deveria ser uma coisa natural. Então, é uma coisa que não é imposta, não deveria ser obrigado. Os pais não deveriam obrigar o filho a obedecer, deveria ser uma coisa natural que ele gostaria de fazer. Esse é o ideal, né? Que não seja aquela queda de braço, como a gente fala, um puxando para um lado, outro puxando para o outro. Aí a família viveria em harmonia, e esse é o desejo de Deus, tá bom? Mas como que isso vai acontecer? O mundo, como eu falei para vocês, ele nos ensina que se sujeitar a alguém é uma coisa ruim. E infelizmente isso acaba eh, pegando na gente, nas igrejas, nas famílias cristãs, né? Que tentam criar os filhos no temor do Senhor. A gente obedece a Deus, os filhos obedecem aos pais. É uma coisa, é uma hierarquia. É o que é uma palavra difícil, mas quer dizer, cada um na sua escala de autoridade, né? Eu obedeço a Deus. Se eu obedeço a Deus, eu obedeço aos meus pais, né? O papai e a mamãe também têm aí a sua hierarquia. O papai decide algumas coisas, a mamãe decide outras, os dois decidem algumas coisas juntos, mas sempre tem o chefe, sempre tem o cabeça, né? E se a mamãe não concorda em muitas coisas e faz alguma coisa diferente daquilo que foi combinado, também vai ter falta de harmonia, não é só em relação a vocês. A família tem que trabalhar, como a gente fala, redondinho, né? Cada um fazendo a sua parte, tá bom? Lá em Colossenses 3, 12 a 14, olha que texto maravilhoso. É a nossa leitura diária de segunda-feira. Diz assim, olha, que interessante. Colossenses 3, 12 a 14. Vocês são o povo de Deus. Ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência.
Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra uma pessoa, contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. E olha o 14. E acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. Tá aqui o segredo, né? Esse 14 é a chave, né, para a gente ter um bom relacionamento familiar. Acima de tudo, tenham amor. O que que vai fazer obedecer meu papai, obedecer minha mamãe sem ficar com raiva, sem ficar zangado, magoado? O amor. Se eu amo meus pais, eu sempre falo isso para vocês, não tem como a gente dizer que ama uma pessoa e não obedecer, ou ficar brigando com ela o tempo todo, ou não fazer o que ela pede, por mais que aquilo incomode a gente ou a gente não aceite. Primeiro, a gente tem que trabalhar a questão da obediência, né? Caim foi desobediente, ele desobedeceu a Deus, ele deixou o coração dele eh, ser tomado por um sentimento ruim. E o próprio Deus disse para ele que aquilo iria destruí-lo, aquilo iria acabar mal, né? Como quando o papai fala, olha, você me obedece, senão a sua vida você vai ter problemas, né? E é assim, é verdade. Se você não aprende a obedecer o papai e a mamãe, tudo começa na família, entrando no mês de maio, mês da família, e é bem oportuno a gente falar sobre isso, né? Porque a família é a primeira instituição que a gente faz parte, são as primeiras pessoas com quem a gente convive. E se eu não consigo obedecer o papai e a mamãe, mais tarde eu não vou conseguir obedecer a um patrão, eu não vou conseguir obedecer a um professor, eu não vou conseguir obedecer às autoridades do meu país. A gente está aí nessa crise, o governo tendo que implorar para as pessoas ficarem em casa, né? As pessoas se rebelando, querendo sair às ruas, a gente vê pessoas sem máscara, a gente vê pessoas em grupos se aglomerando, sabendo que o contato das pessoas, a proximidade entre as pessoas pode disseminar essa doença que está acontecendo. Mas o que é isso? Isso é uma clara rebeldia. Se aplica muito bem nesse caso, a rebeldia, as pessoas estão rebeldes, elas não querem ouvir as autoridades de saúde, elas não querem ouvir o prefeito, o governador, que pedem para elas ficarem em casa. Então, não deveria ser necessário implorar, pedir para a pessoa ficar. É uma doença, a gente sabe o perigo, a gente sabe o que pode acontecer se a doença se agravar. A gente tem visto muitas mortes, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Mas as pessoas, uma clara atitude de desobediência, estão indo contra o que é sensato fazer, o que é correto fazer, né? A rebeldia é isso, é você ir contra uma ordem determinada, uma coisa que precisa ser feita, tá bom? Então a gente tem que respeitar aí a autoridade do papai, da mamãe, para mais tarde ser uma pessoa que obedece aos patrões, que obedece às leis, que obedece ao nosso presidente, ao nosso governador, ao nosso prefeito. A gente está sempre subjugado a alguém. Não adianta, o mundo fala que não é bom estar sujeito, mas a gente está sempre sujeito a alguém. Se você não gosta de obedecer seu patrão, você vai estar sempre desempregado, você vai estar sempre, nunca vai parar no trabalho. Você vai ficar um pouquinho de tempo, vai ser mandado embora, porque o patrão pode mais que você. Na hierarquia, o patrão manda, você deve obedecer. Claro, desde que não fira a nossa fé, desde que não fira os nossos princípios, mas, regra geral, a gente tem que obedecer ao nosso patrão e às autoridades do nosso país. Isso, inclusive, é bíblico, né? Deus fala que a gente deve viver em harmonia com as nossas autoridades, obedecendo às nossas autoridades, tá bom? Então, vocês viram como é importante, como não é ruim? Não é ruim porque mantém a harmonia. Quando você obedece ao papai e à mamãe, tudo fica bem, né? Por mais que você não compreenda naquele momento, você deve seguir a orientação bíblica, que é obedecer a Deus. Se eu obedeço meus pais, eu estou obedecendo automaticamente a Deus. Quando eu me rebelo contra os meus pais, eu estou me rebelando naturalmente a Deus. Automaticamente eu estou me rebelando contra Deus, porque foi Ele que deu a autoridade para o papai e para a mamãe,
decidirem as coisas por mim. Então, eles são eh, responsáveis por decidir, definir aquilo que eu preciso fazer, tá bom? E outra, o papai e a mamãe saem para trabalhar, o papai e a mamãe colocam as coisas dentro de casa, o papai e a mamãe dão a comida que você come, a roupa, né? Você pode dizer, ai, minha amiga lá da escola me dá outros conselhos, meu amigo da escola me dá outros conselhos, ela me ama de verdade. Quero ver se ela vai dar a casa dela para você morar, se ela vai pagar as suas contas, se ela vai pagar o seu material escolar. Então é complicado, a gente precisa pensar, né? É inteligente, precisa usar a nossa inteligência para ponderar as nossas ações, para pensar naquilo que a gente vai fazer, tá bom? Quem ama quem nos ama de verdade são o papai, a mamãe, a nossa família, né? Deus primeiro, porque inclusive nos deu o papai e a mamãe para cuidar de nós, e depois os nossos amigos, nossos familiares, mas a família, o papai e a mamãe são o nosso primeiro, a nossa segurança, né? Deus os incumbiu de cuidar de vocês, e não é uma tarefa fácil. É, Pensem só no trabalho que dá, na dificuldade que o papai tem e a mamãe todos os dias saindo, né, para trabalhar, indo para a rua, correndo risco aí nessa pandemia para trazer o pão para vocês, né? A preocupação deles com o emprego, com toda essa situação que está acontecendo, quer dizer, é muito desgastante para o papai e para a mamãe, mas eles têm condições de assumir essa responsabilidade porque foi dada por Deus, tá bom? E então foi isso, tá? Que a gente aprenda a obediência. Queria ler de novo o versículo 14 de Colossenses, Colossenses 3,14, que diz: E acima de tudo tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. Problemas existem. Você pode não pensar igual papai e mamãe, conforme a gente vai crescendo, a personalidade vai se formando, cada personalidade é de uma forma. É, Cada um tem um temperamento e às vezes esse temperamento se choca quando o papai com a mamãe, enfim. A família tem diversos problemas e sempre terá enquanto estivermos nesse mundo. Mas a receita bíblica para a resolução desses problemas é o amor. E o amor, na idade de vocês, é demonstrado por obediência. Se eu obedeço papai e mamãe, eu amo papai e mamãe. Eu não posso dizer que amo se eu não faço aquilo que eles pedem, se eu não cumpro a minha parte, se eu não faço as minhas tarefas, tá? Então pense nisso. O amor resolve todos os problemas, tá bom? Sejam eles de qual espécie forem. O amor de Deus, né? O amor que Ele nos deu para nossa família é o que vai resolver todos os nossos problemas. Vou fazer uma breve oração com vocês. Senhor Deus e Pai, eu te peço, Senhor, pelos juniores, te peço por suas famílias, te peço que dê a eles uma boa semana na tua presença, que tire deles todo o temor, tire deles todo o espírito de rebeldia, Senhor. Não permita, Senhor, que o mundo influencie a vida deles a ponto de fazê-los desobedecer os seus pais, que eles compreendam que a obediência vem de ti, que a obediência está ligada ao amor que eles sentem ao papai e à mamãe e precisa ser feita na família, Pai. Nos dá uma boa semana, nos guarde a todos e obrigado pelo teu cuidado para cada um de nós. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.